Bom dia, sejam bem-vindos à disciplina Sintaxe do Português, ofertado para os alunos do curso de Letras do PAFOD Camusim, e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo iniciado ontem sobre os estudos dos elementos constitutivos, no caso, os elementos constitutivos da oração, que são os termos essenciais, os termos integrantes e termos acessórios. São muitos termos, são muitas definições, e nós veremos se nós damos conta realmente desta segunda parte. Mas se ficar alguma parte residual, nós poderemos complementar na próxima aula. Sou Vicente Martins, professor do curso de Letras da Universidade Vale do Acaraú, em Sobral, estado do Ceará. Hoje, 30 de outubro de 2021. Durante a videoaula, se sintam à vontade para fazer quaisquer perguntas relativas ao conteúdo ao longo da fala do professor. Vocês podem intervir a qualquer momento que o professor estiver expondo algum ponto, sem qualquer vacilo. O professor não fica atrapalhado, não fica chateado, ao contrário, agradece qualquer intervenção sua. Levante a mão, ou mesmo interrompa a fala do professor e diga: professor, quanto a isso, o que o senhor pode dizer mais? Aproveite esse momento, que é um momento também em que nós aprendemos bastante. Quando nós falamos oração, espero que todos vocês estejam já vendo a tela, estão observando a tela aí, que tem oração, ou não estão vendo? Sim, professor. Grato. Então, a palavra oração, ela vem do latim horatio, onis. Oração, a própria palavra oração já quer dizer isso: discurso, linguagem, palavra, prece. Veja que é uma palavra linda, né? Então, tem aquela ideia de oração, ato de orar. Um cristão, por exemplo, ele faz oração. Mas aqui também tem um sentido de linguagem. Essa parte da linguagem, o discurso, a palavra. Por isso que a oração também pertence ao mundo da sintaxe. Então, o nosso estudo aqui vai tratar da parte do discurso, da parte desta linguagem verbal em que nós nos expressamos, em que nós colocamos nosso pensamento na vida social, onde discorremos sobre algo, onde relatamos sobre algo. Isto, portanto, é oração. Só que nós vamos analisar termos dessa oração. Nós vamos ver em partes estas orações. Existem, conforme nós vimos ontem, vários termos oracionais. Nós vimos ontem os termos essenciais, assim, né? Eu apresentei para vocês os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Na gramática tradicional, normativa, eles são apresentados até nessa sequência, termos essenciais, integrantes e acessórios. Nós vamos seguir também essa ordem de apresentação, certo? A novidade nossa aqui, na verdade, eu estarei fazendo uma revisão, né, com vocês, algo que já estudamos na escola tradicional, e também aqueles que já estão atuando no campo escolar, na condição de docentes de língua portuguesa, no ensino fundamental, por exemplo, acabam falando, né, porque os livros didáticos sempre trazem essas informações, essas notícias gramaticais. Pois bem, então nós vamos ver doravante aqui esses 3 níveis de termos: essenciais, integrantes e acessórios. Muito bem. Cada um deles
com seus elementos constitutivos e também faremos a definição deles à medida que a gente for colocando aqui, tá certo? A novidade, conforme eu coloco, é que nós vamos oferecer para vocês a noção de sintagma. Vejam bem, quando vocês estudaram, ou ainda vão estudar, eu espero que já tenham estudado, fonologia e fonética da língua portuguesa, qual foi a unidade que mais chamou a atenção de vocês? Os fonemas. Os fonemas foram as unidades que mais chamaram a atenção de vocês. E o que eram os fonemas? E o que são os fonemas? As vogais, as consoantes, semivogais. Muito bem. Quando vocês fizeram morfologia, ou ainda farão morfologia, digamos, quais as unidades que você estuda na morfologia? Você estuda os morfemas. São as unidades significativas da palavra, certo? E assim por diante. Quando você chega na sintaxe, quais as unidades que você estuda? Você estuda os sintagmas, a unidade é o sintagma, tanto nominal como verbal. Dentro desses sintagmas, você tem sistemas oracionais. Você tem sujeito, predicado, objeto direto, indireto, tal. Mas você, como está estudando sintaxe, você estuda esse bloco, essa expressão constituinte. Por isso que aí o tema da aula é constitutivos da oração, da frase. Que constitutivos são esses? São os elementos que vão participar do sintagma. Muito bem. Então, nós vamos pouco a pouco avançando nisso, né? Com exemplos, e vocês também podem, no decorrer da aula, com muita tranquilidade, intervir, pedir esclarecimento. Eu estarei aqui, à medida do possível, tentando clarear. Não deixem dúvidas, perguntem na hora, tá certo? Pode usar este momento aqui para tirar dúvida, esclarecer, pode usar também o canal do WhatsApp, né? Fiquem à vontade. A oração e os seus termos essenciais. Quais são os termos essenciais da oração? O sujeito e o predicado, certo? Na constituição desse sujeito e predicado, você tem também a figura do sintagma nominal e verbal. Normalmente, o sintagma nominal, dentro do sintagma nominal, você tem um sujeito. E dentro do sintagma verbal, você tem um predicado ou verbo. É sintagma verbal porque o núcleo, a unidade mais significativa e importante é o verbo. E o predicado também, a unidade mais significativa, quando se trata de um predicado verbal, é o verbo. E o sujeito, a unidade ou constitutivo mais significativo é o nome, que pode ser representado quase sempre por um substantivo. Muito bem. E o que é um termo essencial? Eu botei aí termos essenciais, esqueci o essenciais. Os termos essenciais. E o que é essencial? O termo essencial, essa palavra vem do latim essentialis, é relativo à natureza nuclear das coisas. Então, o que é essencial? É aquilo que é central nas coisas, que é importante. Quando eu digo assim, isso é essencial para a minha vida. Fazer esse curso é essencial para a minha vida. Significa o quê? Que ela é muito importante para a minha vida. Ela é central na minha vida. Então, olha, o casamento é essencial para mim. Ser mãe, ser pai, isso é essencial para mim. Ser religioso é para mim importante. Me formar, isso é importante. Ser um bom cidadão, isto sim que é essencial para mim. Então, o essencial é tudo aquilo que interessa o ser, tudo aquilo que é importante dentro daquela estrutura. Então, quando eu digo os termos essenciais da oração, são termos
que sem eles na oração, a oração fica quebrada, fica faltando alguma coisa. Uma oração pode até não ter explícito o sujeito está oculto, mas o predicado não pode estar oculto. Então, o predicado, por isso que a gente diz, o predicado é essencial. O sujeito oculto, mas está lá, na forma oculta. Mas o predicado, nem oculto o predicado pode ficar, certo? Isso no plano estrutural. Claro que, às vezes, o predicado e o verbo somem, mas em outro plano, é o plano estilístico. Você pode ter uma elipse verbal, né? E o verbo some. Mas isso está acontecendo no plano literário. No nosso caso aqui, o nosso foco, por hora, não é estudar a literatura. A literatura é que os autores sejam romancistas, cronistas, poetas, eles subvertem muito o que a norma, o que a gramática normativa coloca, né? Mas não é o caso aqui. Claro que, eventualmente, a gente vai dar exemplos, como a gente fez ontem, mas o nosso foco aqui é o texto normal, o texto convencional. Observe bem esta oração. Em sintaxe, uma das coisas importantes, e eu não sei se é só na sintaxe, é muito provável que nas demais áreas, um princípio fundamental é aprender a observar. Então, em sintaxe, para você aprender a observar, é aprender a ler. E aprender a ler é aprender a reler. Ficar muito atento. Observar como aquela oração é construída. Portanto, a construção da oração. Eu estou observando aqui que está escrito assim: o Cristiano acreditou na vitória. O Cristiano acreditou na vitória. Eu estou observando aqui um artigo, estou observando aqui um nome próprio, Cristiano, depois estou observando aqui um verbo, estou observando aqui preposição, e eu estou observando vitória, eu estou vendo substantivo. Na vitória eu estou observando uma adjunta adverbial. Pronto. Aprender a observar é importante para identificar os termos oracionais. Não há como você identificar os termos oracionais, principalmente se o texto é escrito, sem estar atento à construção do texto. Gravem bem o que vocês estão observando. O Cristiano acreditou na vitória. Vejam aqui que eu vou colocar isto no que nós chamamos em sintaxe, nos estudos de sintaxe, no diagrama arbóreo. Certo? O que é o diagrama arbóreo, professor? Isso faz parte da sintaxe gerativa que procura esquematizar aquela oração. Só isso, esquematiza, faz a esquematização. Então, existe um sintagma oracional, chamado S aí, poderia ser chamado de SO, S, esse S aí, como se fosse um guarda-chuva aberto, ó. Esse S grande aí nós chamamos sintagma, ou sintagma oracional, certo? Por que é sintagma oracional, professor? Porque tem um verbo. Tudo que em sintaxe tem verbo é porque estamos diante de uma oração. Aí esse sintagma oracional, que é um S aí em forma de guarda-chuva, ele se abre. Ele se abre para a esquerda e para a direita. Na esquerda tem um sintagma
nominal e à direita tem o sintagma verbal. No sintagma nominal, eu observo que eu encontro aí o sujeito, o Cristiano. Ah, agora eu estou vendo que esse sintagma nominal ele é formado do artigo ou mais um nome cristiano. Esse artigo ou eu chamo também de determinante. Os artigos funcionam sintaticamente como determinantes. Os pronomes possessivos, por exemplo, funcionam como determinantes. Ah, peraí, professor, então o sintagma nominal é formado deste determinante mais o nome? Sim. Peraí, mas o Cristiano não era aquele sujeito? É o sujeito. Eu digo assim, o Cristiano acreditou na vitória. Quem é o sujeito da oração? Aí você respondia, o Cristiano. Agora, você continua chamando. Quem é o sujeito da oração? O Cristiano. Vamos falar numa linguagem sintática, linguística. Quem é o sintagma? O Cristiano. Que tipo de sintagma? Sintagma nominal. Por que nominal? Porque o mais importante deste sintagma nominal é o Cristiano, é o substantivo, o nome. E o é o determinante, certo? E o determinante, assim, vocês vão aprender mais adiante que a gramática tradicional diz que esse determinante pode funcionar como adjunta nominal e o cristiano, sintaticamente, já funciona como um núcleo do sujeito, tá certo? Do outro lado, você tem acreditou na vitória. Vocês lembram da tradição gramatical? Predicado, acreditou na vitória. Quem é o verbo? Acreditou. Que tipo de predicado? Verbal. Qual a natureza do verbo? Quem acreditou, quem acredita, acredita em algo. Verbo transitivo indireto. Ah, verbo transitivo direto, então o predicado é verbal. Sim, sim. Ele sendo verbal, ele é a parte mais importante do predicado. Por isso que eu vou chamar esse sintagma aí de sintagma verbal, em homenagem ao verbo. Então, no sintagma verbal, eu tenho acreditou, que é o verbo, e eu tenho na vitória, eu tenho um determinante na, no caso aí, representando a preposição, em mais a, né? E o N, que é o nome, vitória, formando aí o sintagma nominal. Então, você nota que o sintagma verbal é formado do V mais o SN. E o sujeito é formado pelo determinante ou mais o nome. Pronto. Os dois juntos, sintagma nominal mais o sintagma verbal, formam o que nós chamamos de sintagma oracional ou simplesmente essa. Alguém deseja perguntar alguma coisa sobre isso? Alguém não está conseguindo entender o que nós estamos colocando? Eu terei enorme prazer de clarear mais, se for o caso. Bom dia, professor. Professor Edna. Agora eu me recordei, no meu 7º e 8º ano, quando a gente realizava análise sintática. A professora colocava aquela frase, né? E você ia analisar palavras por palavra. Qual a função de cada uma na oração. Isso. É muito interessante. Pronto. Como é teu nome? Que eu não estou. Como é teu nome? Você que falou por isso. Ah, Sebastiana, né? Pois é, Sebastiana, uma coisa importante. Você disse que ficou lembrando da sua época que você estudava. 7º, 8º ano. Pronto. 7º, 8º ano, por aí. 7º, 8º ano, sim, realmente. E que você fazia análise para ver a função. Exatamente. Só há função
Olha, só Não, a como ela funcionava dentro do muito frase, bem, do contexto. muito bem. Então, qual a novidade agora? É que a gente vai aprender toda a motivação, toda a razão de ser daquele trabalho. Então, Uhum. primeiro, por que se fazia análise? Para estudar os termos da oração. E o que Isso. são termos da oração? É tudo aquilo que tem função sintática. Então, a noção de termo que nós aprendemos é porque tem noção, por trás disso tem uma função. Qual a função? Ser sujeito, ser núcleo do sujeito, ser predicativo, ser adjunto nominal, ser complemento nominal, ser objeto indireto, ser objeto direto, e assim vai. Ser agente da passiva, né? Ser qualquer coisa. Então, toda vida que em sintaxe nós falamos em termo, nós estamos falando, portanto, em função. Outra coisa importante, a característica da sintaxe é a análise. O que é análise? É você decompor em partes. A oração que eu apresentei para vocês é: o Cristiano acreditou na vitória. É uma frase inteira, é uma sentença, é um sintagma oracional. Mas dentro desse sintagma, como é que ele é estruturado? A sintaxe se ocupa em saber como é que as palavras são estruturadas dentro da oração e como elas se relacionam. A forma que a gente tem para descobrir como elas se relacionam é através da noção de sintagma. Professor, o que é sintagma? Sintagmas são expressões onde elementos constitutivos ali presentes se relacionam. Por exemplo, nesse sujeito, o Cristiano, onde você tem um sintagma nominal, o artigo o se relaciona com Cristiano. Há uma relação entre o determinante mais o nome, tá certo? Aí o autor, alguns linguistas não colocam, mas outra parte coloca bastante, em vez de chamar esse Cristiano de N ou de nome, chama de determinado. Então, no sintagma, haveria o determinado, que é o nome, né? E ao lado dele o determinante, que no caso aí é representado pelo artigo. Então, todo sintagma tem o nome, tem o determinado, se for nominal é o nome, e o determinante, que pode ser representado aí pelo artigo. No sintagma verbal, você tem também o determinante e o determinado. O determinado no sintagma verbal é o verbo. Então, em acreditou, determinado aí funciona como o verbo. E o determinante seria representado pelo na vitória. No caso aí, é um objeto indireto, tá certo? Certo. Professor, e sempre em análise mesmo, sintaxe, né? É a preposição, ela é identificada, que ela muda, né, por determinante, é isso? Eu não sei se entendi a sua pergunta. Você disse que ela muda de acordo com o determinante? Não, ela é identificada na oração sintática as preposições. Sim, sim, sim. Por exemplo, lá talvez aí haja um pouquinho de diferença, um pouquinho, né? Que é, por exemplo, a preposição na vitória. O que é aquilo? A gente precisa separar o que é morfologia do que é sintaxe. Na morfologia, você olha para o, aí vê um artigo, olha para o Cristiano, vê um nome, olha para o acreditou e vê um verbo, olha para o na e vê uma preposição, olha para o Vitória e vê um substantivo. Este olhar é um olhar morfológico. Você está fazendo, nesse momento, uma análise morfológica. Mas quando você olha, coloca um óculos com as lentes da sintaxe, olha para a oração
Agora, usando as lentes de sintaxe, o que é que vai acontecer? Aquilo que a tradição gramatical morfológica chama de artigo, simplesmente, você vê que ele, dentro de um sintagma, exerce o papel de determinante. Então, o sintagma, essa palavra sintagma, tem muito a ver com ordem, com exército, com comando, essa palavra sintagma. Ela existia na ordem militar antes de chegar à noção de gramática ou de linguística, né? Já essa noção de sintagma é a ideia de como se dá a organização militar. Então, na organização militar, qual é a relação? Você sempre tem um capitão e tem um soldado, você tem um tenente e tem um soldado, você tem um sargento e tem um soldado. Quem tem mais força é o sargento ou o soldado? É o sargento. E o soldado, ele obedece às ordens do sargento. Aqui nesse sintagma, é como se fosse numa ordem militar. No sintagma nominal, formado aí por o cristiano, que a tradição gramatical chama de sujeito, quem é mais importante? Quem é um sargento desse sintagma? É o cristiano. Por quê? Porque ele é um nome, ele tem a patente, ele é um nome. E o O é equivalente ao soldado. Ele entra apenas como elemento para ajudar, para determinar, qualificar, né? Isso é um elemento determinante. Ele ajuda a determinar o nome. Por isso que esses nomes não, esses vocábulos ou palavras que são úteis apenas para serem determinantes, serão chamados de determinantes por isso. Isso mostra que no sintagma se estabelece essa hierarquia entre determinado e determinante. Aí, o determinado, eu não coloquei o termo determinado, mas eu estou chamando para vocês que muitos autores, em vez de chamar N, para dizer que é o nome, chamam simplesmente determinado. A gramática gerativa faz isso. Eu até prefiro, porque diz assim, se é determinante, e o outro é o quê? Bom, o outro, que é o nome, é chamado determinado, certo? Isso no sintagma nominal. No verbal, quem seria o determinado? O verbo, porque é o mais importante, e o determinante seria na vitória. Seria o equivalente na vitória, porque é a locução, é o adjunto adverbial. Mas aí você diz, então tem dois determinantes? Pode. Então, um determinante, dentro dele é formado de um determinante, que é a preposição, mais vitória. Outros autores preferem, não gostam de chamar o na de preposição, o na que é preposição, não gostam de chamar determinante. Eles preferem chamar de preposição. Chamam de preposição. Está errado? Não, está certo também. Então, o mais importante nem é tanto a nomenclatura, o mais importante é saber que você está ali diante de um sintagma, certo? Está ali diante de um sintagma, está reconhecendo que ali existe uma relação entre orações. Pois não, Antônio? Professor, essa palavra determinante, ela teria a sua origem dentro da frase através do artigo? Ele seria responsável por esse determinante, para começar, porque ele é um artigo definido, né? E o artigo definido, ele é classificado aí como adjunto adnominal. Isso. O fato, quando a gente diz assim, artigo definido, é porque ele exerce esse papel de ser determinante nos nomes, né? Uhum. Esse seu raciocínio faz sentido, é isso mesmo. Então, na hora que eu classifico morfologicamente o artigo, eu digo assim, no caso aí, né, o cristiano é um artigo definido. Na hora que eu faço essa definição, isso
já me ajuda a situar a função dele sintaticamente. No caso, o papel dele no sintagma será de ser determinante. Certo. Faz sentido. Muito bem. Há um outro que deseja fazer uma pergunta, eu acho que é o... Sim, o Clexon. Professor, na frase, o Cristiano acreditou na vitória. Se for retirado o determinante o e deixar só Cristiano acreditou na vitória, mudaria o sentido aí da frase? Não mudaria o sentido da frase. A tua pergunta é talvez uma das mais importantes hoje, porque você já antecipa algo que eu vou colocar mais adiante, que é referente à estrutura e semântica. Estrutura e sentido. Então, olha o que você me perguntou. Se nesta frase eu tirar o artigo definido, vai alterar, vai mudar alguma coisa? Não muda. Em termos de sentido. O que vai mudar é a estrutura, concorda? Porque na estrutura anterior tinha a presença do artigo, agora ela desaparece. Mas o sentido, a semântica do texto, ela é preservada. Então, isso é muito fascinante em sintaxe, isso é a parte mais fascinante que eu vejo na sintaxe, que a sintaxe é estrutura, mas também é semântica. Às vezes você tem uma estrutura perfeita, mas o sentido é um tanto assim esquisito. Vamos dizer, eu vou dar uma estrutura perfeita. Eu digo assim, o carro, uma frase, né? O carro sorriu. Aí você diz assim, o carro sorriu? Ai, professor, tudo bem, eu entendi a frase, né? O carro tem determinante, tem um substantivo, tem um verbo, tem um predicado, portanto. O carro sorriu, mas o carro sorriu. Que conversa é essa? Então, a frase tem estrutura, mas não tem semântica. A semântica dela é complicada. A não ser que você diga, não, é no sentido metafórico. Aí, se você diz assim, é no sentido metafórico, está no plano da estilística, está no plano literário. Então, aí é outra ordem, né? Está fora da gramática tradicional ou mesmo da linguística. A linguística não estuda, não cuida de estudar o fenômeno literário. Porque aí a possibilidade de entender que o carro sorriu é só no plano literário, né? No plano comum, ordinário, a gente não tem como perceber isso, a não ser com a mente, com o pensamento, né? Como metáfora. Então, realmente, quando você diz o Cristiano acreditou na vitória e apaga o artigo, na verdade, esse apagamento foi na estrutura, mas não chegou a causar dano na semântica. Continua sendo preservado. Professor, faz sentido isso. Por isso que o artigo, que é determinante aí, ele vai funcionar sintaticamente como termo acessório. Tá certo? Por que termo acessório? É todo aquele que eu posso apagar. Eu chamo essa operação de apagamento. Eu posso apagar e se prevalece o sentido original. O Cristiano acreditou na vitória. Cristiano acreditou na vitória. Tudo bem. Continuo entendendo. Mas tente essa experiência com estrutura de apagamento se você fizer assim, o Cristiano acreditou na vitória. O Cristiano acreditou. Aí, parou aí. Aí você diz, acreditou, mas acreditou em quê? Hein, rapaz? Ele acreditou em quê? Você nota que há necessidade desse complemento do verbo. Esse complemento do verbo aí, no caso, eu chamo de objeto indireto. Então o objeto indireto não é um termo acessório. Ele faz falta se eu apagar.
Por isso que nós chamamos, na vitória, de objeto indireto, em que ele funciona como termo integrante. O que é um termo integrante? Ele complementa o sentido do verbo. Então, o verbo acreditar requer, por força de sintaxe, por força de regência, ele requer um complemento. No caso, um objeto indireto, tá certo? Aí, por isso que eu não posso apagar. Os artigos eu posso apagar, porque são adjuntas nominais, sintaticamente, os pronomes possessivos, mas eu não posso apagar um agente passivo, eu não posso apagar um objeto direto, eu não posso apagar um objeto indireto, eu não posso apagar um predicado, certo? A menos que eu use isso na literatura. E na literatura, mesmo usando esses recursos, o contexto de uso na literatura fará com que eu possa reconstituir. Certo? Então, às vezes, só na literatura que o cara diz assim, meias palavras e eu entendo o resto. Mas no plano comum, da linguagem comum, que é o objeto do nosso trabalho aqui, eu preciso ter tudo arrumadinho, tudo no seu lugar. Porque todos são termos e todos têm função. E aí, ficou mais claro agora? Ficou. Que bom. Então, continue com as intervenções, são muito válidas, né? E oportunas. E isso é uma forma de aprender também. Observe esta segunda oração. Aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Observem bem. Aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Vamos brincar. Pronto, vamos fazer agora uma brincadeira. Eu vou fazer revisão tradicional com vocês. Vou fazer uma série de coisas. Aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Quem obteve hoje um resultado excelente? Podem me responder. Aquele aluno. Aquele aluno é sujeito ou é predicado? Sujeito. Perfeito. Quem é o predicado? Obteve hoje um resultado excelente. Perfeito? Muito bem. Me digam aí, olhando para essa frase, essa oração, essa sentença, quais as palavras que você pode apagar com a borracha, você pode apagar, e a frase ainda continua com algum sentido. Em aquele aluno eu posso apagar qual a palavra que eu posso apagar no sujeito, aquele aluno? Aquele. Aquele. Ora, se eu posso apagar, olha aqui o critério linguístico, o critério do apagamento. Se eu posso apagar, é porque é determinado ou determinante? Determinado. Determinante. Se eu posso apagar, é porque pode funcionar como adjunto adnominal ou como termo integrante? Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Aluno é substantivo ou é pronome? Substantivo, sujeito. Se aluno é o substantivo, Sujeito. ele é o sujeito ou ele é o núcleo do sujeito? Ele é o núcleo do sujeito. É o núcleo do sujeito. Se aquele se relaciona com aluno, eles mantêm uma relação chamada sintagmática. Essa relação aí, sintagmática, aquele aluno, é um sintagma nominal ou verbal? Nominal. Ele é nominal porque tem um pronome aquele ou porque tem um substantivo que é nome aluno? É porque tem um substantivo que é o nome. Perfeito. Não é fascinante sintagma?
Só que eu estou aprofundando com vocês, né? Estou aprofundando. A gente já tem uma noção lá de trás, né? A gente compreende um pouco Isso, os termos acessórios, que já passou por aquela, né? Pronto. Vocês lembram que ontem, durante o nosso primeiro encontro, eu colocava assim, que eu não considerava vocês uma tábua rasa? O que é tábua rasa, professor? Com aquela ideia de que, não, eu vou chegar, vou dar aula de sintaxe, eles não sabem de nada. Não. Às vezes você pode não ter sabido, não teve tempo de aprender sobre sintagma, digamos. Mas você traz uma bagagem que tem tudo para compreender em segundos o que é sintagma. Certo? Então, o professor aqui sempre parte do pressuposto de que vocês trazem consigo informações preciosas para a gente inserir novos conceitos que nós chamamos linguísticos. O conceito sintagma, esse conceito sintagma, não vai aparecer realmente na gramática tradicional, mas vai aparecer na linguística sintática, aí, a sintaxe, no plano linguístico. E aqui a gente faz esse casamento, ou essa união estável entre a gramática tradicional, aquilo que vocês aprenderam na escola, e eu aprendi também, e com o que estão aprendendo agora na universidade, no curso de letras, na disciplina sintaxe do português. Porque vocês estão aprendendo agora uma nova unidade para compreender melhor esse fenômeno da sintaxe. No caso, é o sintagma. Tá certo? Muito bem. Olha aí o diagrama arbóreo. O que é o diagrama arbóreo? É você puxando, né? Puxando tudo. Veja o que é que vocês estão vendo aí. Me digam aí. A oração toda, qual é? Aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Aí eu vou analisar. Analisar sempre é decompor. Decompor é dividir em partes. Dividir em partes é dividir em sintagmas. Se a oração, de um lado eu tenho um sintagma nominal, do outro eu vou ter um sintagma verbal. Tá certo? Muito bem. No sintagma nominal, que na tradição gramatical fica como sujeito à oração, é aquele aluno, onde aquele é o determinante e aluno é o nome. Aquele é o determinante e o aluno também pode ser chamado de determinado. Do outro lado, você tem um predicado. Obteve hoje um resultado excelente. O predicado é verbal, certo? Ou verbo nominal aí, parece se encaixar mais como um verbo nominal. Nesse sintagma verbal, você tem o verbo, obteve, você tem hoje o advérbio, que funciona como elemento modificador. Também você pode até considerar o verbo como determinante. E você tem ainda internamente um resultado excelente, onde você aparece o artigo como determinante, resultado como nome e outro elemento modificador que é o adjetivo, que também você poderia, a rigor, chamar de determinante. Mas aqui, para não ficar determinante, com naturezas tão diferentes, porque a linguística ela se depara com isso. Ela diz, não, se está ao lado do determinado, é determinante. Mas às vezes o que está ao lado do determinado, que pode ser um nome, é um pronome. Às vezes é um artigo.
Mas, às vezes, o elemento que está funcionando como determinante na relação com o verbo é um adjetivo. Às vezes, nem é um adjetivo, é um verbo, é um advérbio, né? Aí eles vão fazendo as adaptações, os ajustes necessários. Então, repetindo, no sintagma verbal, você tem um verbo, que é obteve, aí tem dentro do verbo um elemento modificador. Por que modificador? Porque todos os elementos adverbiais são modificadores de tempo, de circunstância, de modo. No caso aí é um modificador de tempo, é um advérbio hoje, é um advérbio relativo ao tempo, né? Aí você diz, obteve hoje o quê? Um resultado excelente. Então, obteve hoje o quê? Um resultado excelente. Na tradição gramatical, um resultado excelente funcionava como objeto direto. Funciona, aliás, como objeto direto. Um resultado excelente. Em que dentro desse objeto direto eu tenho o nome, que é o resultado, ou o núcleo, né, dele. O determinante eu tenho um artigo. E do outro lado também eu tenho um outro determinante, mas eu noto que ele é um adjetivo, ele funciona como elemento modificador. E nesse caso, o excelente aí funciona como eu disse, um elemento modificador. E aí a gente pode estar diante do que nós chamamos de predicado verbo nominal. Por que o verbo nominal? Porque dentro do objeto direto, você tem um adjetivo que qualifica o nome, que modifica o nome, né? Qualifica ou modifica o nome. O papel do modificador é qualificar, se for um adjetivo, ou modificar, se for um advérbio, né? Muito bem. Alguma pergunta? Feito isso, nós podemos passar. Depois, mais adiante, a gente vai fazer atividades, exercícios, e isso vai ajudar. A oração e os seus termos essenciais, integrantes. Então, os termos integrantes são os complementos nominais, verbais, objeto direto, indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto indireto pleonástico, predicativo do objeto, que é o caso ali do excelente, né, que eu dei agora há pouco, predicativo do objeto, agente passiva, e a transformação da oração ativa em passiva. Eu estou só mostrando aqui para vocês, claro que então precisa entrar em detalhes em todos eles. A gente vai destacar o que é mais interessante, tá certo? Vamos começar, então, pelo complemento nominal, tá bom? Vamos começar aí pelo complemento nominal. No complemento nominal, nós temos aí sintagma. Veja aí, né, que eu já estou recorrendo à terminologia sintática. Sintagma, que complementa o sentido de um substantivo derivado de verbo, e que na frase com verbo equivalente corresponde a um complemento direto ou indireto, expresso por um sintagma nominal ou uma oração integrante objetiva. Eu acho essa definição muito grande, muito complexa. Vamos partir logo para o exemplo, para a gente entender melhor. Ele vai convidar para o casamento. Ele vai convidar o Vicente para o casamento. Convidar para o casamento. Quem convida, convida para algo. Eu convidei fulano para almoçar comigo. Eu convidei uma pessoa para sair comigo.
Em convidar, você não tem complemento nominal, mas tem complemento verbal, porque convidar é verbo. Mas a palavra convite, que é derivada de convidar, guarda ainda essa natureza de requerer um complemento correspondente, né? Convidar para o casamento. Aí vocês, cadê o convite? Aí vocês, convite de quê? Aí você responde, convite de casamento, rapaz. Cadê aquele convite? Aí diz, convite de quê? De casamento. Então, esse convite de casamento, esse de casamento, funciona com complemento nominal. Então, todos os substantivos que têm, portanto, essa inspiração semântica, né? Tem essa base semântica nos verbos, esses serão complementos nominais. Isso é uma espécie de tira-dúvida. Convite vem de convidar. Se eu digo convidar para o casamento e exigir um objeto indireto, em convite de casamento eu vou ter um equivalente. Não pode ser objeto indireto, porque convite não é verbo, mas de casamento é um complemento nominal. Muito bem. Bom. Professor, Pois não. a Diana está pedindo para você aceitá-la. Ela está pedindo convite. Diana. Ok. Pois não, Sebastiana. Pois não, Sebastiana pediu para falar. Não, professor, é a Diana. Eu estou aqui bem quietinha. Não, você está com a mão levantada aqui. Nossa, nem percebi. Certo. Ok. O Antônio Cledson está com a mão levantada aqui. Pois não. Professor, ao final da aula, tem como o senhor enviar algumas gramáticas que o senhor considera importante? Aí tem como, o senhor pode enviar para o meu e-mail. Não, todo o material a gente disponibiliza no sistema para vocês, certo? Todo o material a gente pode colocar no sistema ou mesmo no grupo. Então, não há nem necessidade de mandar por e-mail, não. Ou a gente disponibiliza no sistema para vocês, ou no próprio grupo. Eu poderei tranquilamente fazer isso, viu? Eu vou dar uma procurada, mais tarde eu posso colocar pelo menos umas 2 gramáticas. Você tem 2 boas gramáticas em PDF, são excelentes. O Evanildo Bechara, que é completa, eu gosto muito dela, estudo com ela. Eu, no caso, gosto de ver no papel, né, que a gente vai riscando. E tem outra gramática muito boa também, que é do Rocha Lima. São 2 gramáticas boas, né, para estudar, inclusive esses temas. E ainda há mais umas 2, 3 disponíveis, que a gente pode baixar em PDF, mas eu mando para vocês com a continuidade. Tem uma do Mioto, que é muito boa, que é muito interessante, foi até publicada em Portugal, essa gramática do Mioto, que ela detalha, assim, bem interessante como ela detalha esses termos, certo? Mas também eu vejo, às vezes, a linguagem dele assim, um pouco rebuscada. Mas é viável, com uma boa formação, como vocês estão tendo, vocês podem tranquilamente compreender isso, tá certo? Então, aqui, vocês têm em mãos uma coisa importante, que é aquilo que vocês já me adiantaram. Lembram? Eu disse, olha, vocês... a pergunta foi oportuna, né?
quando se falou em estrutura e semântica. Então, os complementos verbais, é bem interessante observar o seguinte: eles podem ser analisados do ponto de vista de sintaxe ou de sintagma, né? E também podem ser analisados do ponto de vista de semântica, isto é, em se tratando de sentido. Ora, isso vale a pena chamar a atenção de vocês nesse momento. Vamos, então, eu não vou me estender muito, né, porque isso é muito complexo, vamos dar aos poucos. Então, do ponto de vista da sintaxe, o objeto direto, por exemplo, é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto, por isso é complemento verbal, porque completa o sentido do verbo, na grande maioria dos casos, não preposicionado. Então, a característica do objeto direto, que complementa o sentido dos verbos transitivos diretos, é que esses complementos, esses objetos diretos, eles não são regidos de preposição. Eles não aparecem preposicionados. E do ponto de vista semântico, isto é, do ponto de vista de sentido, o objeto direto é o resultado da ação verbal ou o ser a qual se dirige a ação verbal ou o conteúdo da ação verbal. Por exemplo, então, o objeto direto sempre tem um valor objetal. Ele funciona como consequência, né? Eu digo assim, o menino pegou a caneta. Aí eu digo assim, sujeito, um menino, predicado, pegou a caneta. A caneta, objeto direto. Por que que eu digo que quem sofreu a ação foi a caneta? Porque a caneta, a ação todinha se dirigiu para a caneta. A caneta funciona como se fosse como funciona, não, né, um objeto. Ela é um sentido paciente, ela fica ali parada, né? A caneta, o menino pegou a caneta. Quem teve a ação de ser o sujeito foi o menino. E a caneta que estava ali parada virou o objeto. Essa noção de estrutura, ou de sintaxe e semântica, essa noção sempre vai estar presente nos estudos de sintaxe. Então, o ponto de vista são dois: a estrutura, ou sintagma, e a semântica, isto é, o sentido que nós compreendemos aquela frase, ou aquelas unidades, aqueles objetos, aqueles sintagmas. Então, eu não posso, por exemplo, por isso que eu digo assim, o menino pegou a caneta, aí tudo bem. Aí, se eu digo assim, a caneta pegou o menino, aí você estranha, né? Como é, professor? A caneta pegou o menino? Como assim? Esse como assim que você levanta, na verdade, você está estranhando do ponto de vista semântico. E você diz, não, o menino pegou a caneta, mas a caneta pegou o menino? Não, né? Essa alteração aí dos termos complica o meu entendimento. Então, sintaxe Mesma precisa coisa de ter... dizer que eu peguei a chuva ou a chuva me pegou, né? Rapaz, minha chuva me pegou acolá. Eu peguei a chuva acolá, né? Essa troca de Então, a às gente vezes, não sabe. você pode até entender, mas é uma forçação de barra, né? Assim, aí você vai ter que dar muita explicação metafórica para o outro entender. Então, não faz sentido isso. Tem até Né? um que o pessoal insiste em brincando assim. Partiu Fortaleza, aí partiu Fortaleza, aí partiu, qual é a necessidade de partir? Pois é. Se for levar o pé da letra. Professor, é como a linguística, né? Ela trabalha os significados, né, dos termos. Então, a semântica, ela trabalha o sentido das orações. A semântica faz... o que é a linguística? A linguística é a ciência da linguagem. São muitas linguísticas. A sintaxe
é uma linguística, a morfologia é uma linguística, a fonologia é uma linguística. São muitas as linguísticas e são muitas as abordagens. Então, na sintaxe, você tem uma abordagem tradicional, ou estrutural, você tem uma abordagem gerativista, você tem uma abordagem funcionalista, você tem uma abordagem semântica, e aí vai. Você tem a sintaxe semântica. Então, tu imagina aí o mundo de teoria, tá certo? Mas isso que você nos coloca, resumidamente, é isso. Quando nós fazemos esse estudo, a gente sempre tem que levar em mente a estrutura no plano sintático, né? O que é estrutura? É a ordem como as palavras aparecem e uma ordem lógica, linear, né? Que a gente explica. Ontologicamente, nós explicamos, quer dizer, isso faz sentido, eu explico isso. E a ordem semântica, o plano semântico, é o que a gente se convence. Não é, realmente, é assim. Qualquer outra questão, nós não estranhamos. Como é isso mesmo? Por exemplo, será que partiu Fortaleza, né? Partiu Fortaleza. Ele quebrou. Claro que quebrou a ordem, né? Partiu Fortaleza. Será que ele queria dizer Fortaleza, partiu? Ou ele quer dizer Fortaleza, eu parti. Então, na verdade, o partiu Fortaleza, ele está usando, talvez, um recurso de gíria, né? Ele está quebrando uma ordem sintática, né? Não é aquela velha ordem que nós aprendemos na escola. Está usando as mídias, está usando as propagandas, né? Está explorando, portanto, esse plano mais estilístico. Pois é, por isso que a gente tem que passar por toda a classificação dos verbos, né? A gente tem que voltar lá na classificação das palavras, a gente vai ver lá a função do sujeito, do adjetivo, né? Do verbo, do pronome, do artigo, das classificações para poder chegar aqui na sintaxe, a gente entender como funcionam essas formas, né, morfológicas, sintagmas, né, tanto a direta como a indireta, que a gente se confunde muito, até mesmo em concursos, a forma do antônimo, antônimo, átomo, tem tanta coisa no português que a gente passa despercebido, e a gente fica, pô, eu erro isso aqui tão fácil, mas é tão do cotidiano que a gente deixa escapar assim, né? Verdade. Então, o que é que vale a pena? Não é a gente, por exemplo, numa disciplina dessa, aprender tudo de uma vez, numa hora só. Não funciona. Então, hoje nós enfatizamos com vocês mais essa noção de sujeito e predicado, por exemplo. A gente for foco, né? Então, a gente tem que ir devagarinho. Por que devagarinho? Porque só o objeto direto, são tantos tipos de objeto direto, e as condições para a existência do objeto direto e as condições para se destacar o seu lugar, a sua posição dentro da oração são tantas que a gente precisa esgotar essa noção de objeto direto, indireto, para depois falar em outros complementos, para falar no agente da passiva, para falar de outras coisas. No nosso caso aqui, como bem você coloca, requer a revisão do que nós aprendemos e a inserção desses novos conceitos linguísticos que explicam mais o que está ocorrendo aí, certo? O papel da linguística aqui, o papel da disciplina, não é só trazer nomenclação nova, é muito mais do que isso. É explicar o que é que está ocorrendo ali, o que é que está sendo possível de explicar. O papel da linguística sempre é explicar mais o fenômeno. Como, sei lá, vamos, mais adiante a gente vai falar sobre isso, por exemplo. O objeto direto pré-posicionado. Mas para quê? Aí vocês verão que é em nome da estrutura.
A estrutura é afetada, é acrescentada ao objeto direto uma preposição que não é comum, mas é acrescentado para preservar a intenção de quem escreve. É para preservar aquele sentido que o autor daquela frase está querendo passar. É quando a estrutura ela cede em nome do sentido, em nome da semântica. A semântica sempre será superior à estrutura. A semântica, o reino da semântica é superior ao da estrutura. A estrutura sempre vai estar em benefício da compreensão. A estrutura vai sempre estar a serviço da interpretação. Então, a estrutura ela tem que ser mexida e remexida para atender às intenções, né, a intencionalidade do falante. Seja o falante quando escreve, quando fala, ou simplesmente uma frase em que nós simplesmente estamos a analisar. Tá certo? Bom, amanhã de hoje era essa conversa que eu queria tratar com vocês, espero que tenham gostado. Eu fico, portanto, à disposição. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação na aula de hoje? Professor, é um excelente, quando a gente começa a falar assim desse amplo, né, da gramática, a gente nem quer que a aula acabe, eu falo por mim. Ô, coisa boa, né? Olha aí as coisas melhorando para o meu lado, né? E se eu acredito que até os demais colegas também, porque assim, eu fui uma pessoa que teve muita dificuldade gramaticalmente. Então, é uma descoberta de conhecimento, relembrando e se apropriando, né? É por isso que Tá essa aula apropriando. nem me dá o tempo, né? Cada vez mais vai falando, é como se tivesse na sede de E conhecimento pronto. e aprendizagem. Pronto, você disse tudo. Erilene, toda vez que nós temos uma sensação de que estamos aprendendo, nós entramos no ensino de forma prazerosa. E toda vez que os professores nos ensinam a aprender, nos levam a aprender, nós amamos esses professores. Por isso que os bons professores, eu não estou me colocando como tal, não, estou dizendo, quando é que a gente lembra do bom professor? Foi todo aquele professor que um dia, quando passou por nós, ele ensinou de tal maneira que ficou para sempre aquela informação, e às vezes não foi nem quantitativa, não, mas foi o suficiente para eu vir compreender as coisas mais complexas. Então, nosso objetivo aqui é esse, através de uma dinâmica, através de uma forma de expor, nessa aula dialógica que vocês colocam, e eu vou trocando saberes, quanto eu aprendi aqui hoje com a colocação de vocês, e o quanto vocês se anteciparam. Você lembra que teve um momento que vocês colocaram aqui uma coisa, daqui a pouco eu ia dizer isso. Então, quando você está aprendendo, você antecipa até a fala do professor, até a fala daquele conteúdo. Então, a aula se torna dentro dessa leveza, né? Você já tem lá as atividades de AP1, vejam as atividades para que já aproveite esse tempo agora, nós vamos encerrar, mas não encerrou a aula. Passe agora, vá, dê uma olhadinha na apostila, que já está disponível, veja a questão da AP1, já comece a responder, e responder como? No computador? Não, responda à mão mesmo, viu? Pega uma folhinha de papel, começa a responder. Não, respondi só a primeira questão. Não, responder. E olha aí os prazos, né? Tem uns prazos aí, eu acho que no dia 6 já tem que mandar a AP1. Aí vai, responde ali no papel, depois digita. Pronto. Não vai fazer direto digitando assim na mesma hora, que cansa. Faça a papel com a sua letrinha, aí depois só faz transferir. Digita, transferir, pronto. Quando terminar, manda para o e-mail do professor e pronto. Vai esperar o bom resultado. Bom, era isso que eu Professor, queria.
Sobre Pois esses não. textos, sobre aquele PDF de 58 folhas, né, que você enviou, não é isso? É o livro da disciplina, viu? Lá tem, essa aula está lá presente, né? O conteúdo dessa aula está lá, está ali presente, viu? Muito Ok. bem. Um grande abraço para todos vocês, fiquem bem, tenham um bom domingo. Na próxima semana, nós voltamos a ter esse momento interativo aqui ao vivo. Mas, até lá, eu estou disponível no chat, já a partir de agora estou disponível no chat para troca de ideias, mais informações, certo? Mais tarde eu vou separar as gramáticas, vou enviar as gramáticas. Então, tudo que for possível, a gente vai atendendo a cada um de vocês. Bom dia para todos vocês. Um abraço. Bom dia, até. Tchau.